Salve, salve, estudante! Vamos lá, meus amores. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Professor Joãozinho na área. Vamos à nossa querida correção aí. Bom, separei aqueles exercícios aí da nossa provinha. Foi uma prova, creio eu, bem tranquila. Então vamos lá corrigir. Primeira questão, ela diz assim: considere a árvore de Natal de vetores, montada conforme a figura a seguir. Cada quadradinho aqui vale 1 centímetro. Cada lado desse quadrado vale 1 centímetro. Ele quer saber a alternativa correta, que apresenta o módulo em centímetros, então de acordo com o que foi dado aqui na escala, do vetor resultante dessa árvore toda. Aí você olha para a árvore, acha um bichão, pensa ali em fazer alguma coisa do tipo qual regra eu vou usar, regra do paralelograma, regra do polígono, qual é a melhor para ser utilizada nessa questão aqui em específico, né? Se vocês pensaram isso, e se vocês pensaram em fazer a regra do paralelogramo, não foi uma boa ideia. Porque você teria que ver dois vetores a dois vetores, né? Olhar esse com esse, aí fazer o vetor aqui resultante, que no caso seria mais ou menos aqui. Mas, cara, fazer 2 a 2 o tempo todo é um trabalhão. Então, o melhor aqui, quando nós temos mais de dois vetores, o melhor a se fazer é a regra do polígono. Que aí é só a gente pegar o início do primeiro vetor e ligar com o final do último vetor. É ligar a bundinha do vetor na cabecinha do final. Então, quanto que vale esse vetor resultante aqui? Sim, somente esse vetorzinho, esse pequenininho aqui, ele é o resultante aqui, ó. Ele é o resultante. E qual é o módulo dele, que é o que foi pedido, o tamanho dele? Bom, se cada quadradinho tem 1 centímetro, então ele vale 2. Resultante, 2 centímetros, gabarito letra C. Tranquilão? Sigamos adiante, vamos para o número 2. Enem, ela diz assim: um foguete foi lançado do Marco Zero. Marco Zero é o referencial zero no eixo de coordenadas x, y, z. Veja que é um eixo de coordenada tridimensional. Vou botar aqui, ó, 3D. De uma estação e após alguns segundos atingiu a posição 667. Está aqui a posição 667 no espaço conforme mostra a figura. As distâncias são medidas em quilômetros. Considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se deslocou 2 km para frente, 2 km para frente na direção do eixo X, 3 km para trás na direção do eixo Y e 11 km para frente na direção do eixo X, então qual posição ele atingiu? A gente tem que só lembrar que quando fazemos o par ordenado no eixo de coordenadas, a ordem a ser seguida é x, y, z. Essa é a ordem, primeiro x, segundo y, depois o z. Veja que então 6, 6, 7 significa que o x é o 6, o y é o 6 e o z é o 7. Aí ele continua dizendo que é o seguinte, ó, 2 km para frente, então vai ser números positivos, ele vai ganhar números positivos no eixo x. Então a gente tem 6 mais 2 km para frente do eixo x, vírgula, vamos para o y agora, y, aí ele vai 3 km para trás, então vai ficar menos, e são menos 3. E o z? O z que era 7 vai passar a ser mais 11, porque ele vai para frente, 11 para frente. Ou seja, nós temos aqui agora, deixa eu botar uma seta, porque isso aqui vai virar isso, né? Isso aqui vai ser então 8, aqui não é y, né, meus amores? Aqui é 6, cabeção. Pronto, 6. 6 menos 3, 3. 7 mais 11 vai dar 18. Qual é a resposta? Letra B, 8, 3, 18. Sigamos. Na número 3, ela é um pouquinho mais difícil, a gente já parte ali para a introdução da cinemática vetorial, onde a gente vai trabalhar com velocidade vetorial média, deslocamento vetorial, essas coisas. Então ela diz assim: uma partícula desloca-se sobre a trajetória formada pelas setas que possuem o mesmo comprimento L. Tranquilo? A razão entre a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média vai ser de quanto? Então aqui tem L, 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 aqui tem L. Tudo isso tem L. Calcular a velocidade escalar média primeiro é muito tranquilo. Basta que a gente faça V igual ΔS sobre ΔT. Qual é o deslocamento total? L mais L mais L mais L mais L mais L. É o quanto ele efetivamente percorreu. Vai dar 6L sobre o intervalo de tempo.
Agora, a velocidade vetorial média, ela vai ser o deslocamento vetorial dividido pelo intervalo de tempo em que o fenômeno ocorreu. Agora, a gente tem que observar, calcular qual é esse deslocamento vetorial. Para isso, eu ampliei aqui um dos pedacinhos dessa imagem, né? Eu peguei esse primeiro trecho e dei um zoom nele aqui para ficar melhor visto o que eu quero fazer. Vou tracejar uma reta, tá um pouquinho torto, mas finge que é uma reta, né? Uma reta que toque aqui na reta de baixo, fazendo um ângulo de 90 graus. Com isso, você acaba de perceber um triângulo retângulo aqui bem famoso, que é o 30, 60, 90 graus. E existe uma propriedade lá da matemática que você deve saber, assim, de cor para você ganhar tempo, que é o seguinte: quando a hipotenusa tem um certo tamanho, e aqui no caso ela tem, vale L, porque tudo isso aqui vale L, 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 a gente tem que lembrar que o ângulo oposto ao de 60 graus, ele vai valer L raiz de 3 sobre 2, sem fazer conta, macetadão mesmo. E o ângulo oposto ao de 30 graus vai ser L sobre 2. Então, esse pedacinho aqui, ó, que eu estou riscando, L sobre 2. Agora, esse pedacinho aqui que eu vou destacar, vou só fazer mais uma vez essa reta aqui. Vejam que eu estou fazendo uma reta bem semelhante à que eu já tinha feito anteriormente. Vai fazer ângulo de 90 graus ali também. Para sim, claro, fazer o outro triângulo aqui de 30, 60. Mas eu não quero nem analisar o triângulo mais, porque isso aí a gente já analisou. O que eu quero analisar é o tamanho desse L aqui com o de baixo. São retas paralelas e elas têm o mesmo tamanho. Então, aqui vai valer L também. E esse aqui, L sobre 2 por consequência, porque é o mesmo triângulo, tá? Esse triângulozinho aqui que eu estou rachurando, que eu estou pintando de azul, é o mesmo que esse aqui. Nada mudou. Tranquilo? Ele só está invertido, verticalmente. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente já pode calcular a distância vetorial, o deslocamento vetorial dele. Porque o deslocamento vetorial vai ser do ponto do início, o ponto do início aqui, até o ponto final. Esse aqui, ó, esse vetorzão azul é que vai ser o ΔS, é que vai ser o ΔS vetorial, o deslocamento vetorial. Então, fazendo para esse pedacinho, basta a gente fazer novamente, multiplicar por 2, que a gente faz para o outro pedacinho aqui. L sobre 2 mais L sobre 2, isso tudo aqui vai dar 2L. Só que como são dois pedacinhos, então o deslocamento vetorial, na verdade, é 4L. Então, a gente coloca aqui, ó, 4L sobre ΔT. Ah, mas ele pediu a razão, né, a divisão entre a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Tá aqui, pronto. A gente agora, como vai fazer razões de razões, basta a gente repetir a primeira, 6L sobre ΔT, e multiplicar pelo inverso da segunda, ΔT sobre 4L. Vai embora ΔT, vai embora o L, sobrando aí 6 sobre 4, que se a gente simplificar vai dar 3 sobre 2. Gabarito letra B. Eu sei que possivelmente deve estar invertido aí letra B com a letra D na sua folhinha, mas vai por aqui, tá bom? É letra B mesmo para você conferir com o seu gabarito. Passando adiante, 4. No lançamento de um bumerangue, este afasta-se até a distância de 32 metros e após 8 segundos volta onde está o dono que o atira. Ó, volta onde está o dono que o atira. Então, olha como é que foi o deslocamento dele, né? O deslocamento vetorial dele, melhor dizendo. Ele estava aqui inicialmente, aí ele joga o bumerangue vai 32 metros e depois volta. Tudo bem que ele percorreu linearmente 32 metros. Esse seria a distância dele apenas indo, né, até o ponto máximo aqui. Mas ele volta. Então, se ele volta, o ΔS dele vai ser zero. O deslocamento vetorial dele vai ser zero. Porque ΔS é final menos inicial. Se é final menos inicial e o ponto final é igual ao ponto inicial, o ponto final é igual ao ponto inicial, isso significa que o deslocamento é zero. Então, ó, se ele quer a velocidade vetorial, V igual a ΔS vetorial sobre ΔT.
Ah, mas a gente sabe que o ΔS é zero. Calculamos isso agora. Então, isso vai fazer com que, consequentemente, a velocidade seja zero. Gabarito, letra E. Se você chegou aqui e calculou 32 sobre 8 e achou 4 metros por segundo, você, na verdade, não calculou a velocidade vetorial média, você calculou a velocidade escalar média. Tranquilo? Passamos adiante. Número 5. Antes de viajar, o motorista calibrou os pneus do seu carro a uma pressão de 30 psi. Psi é uma unidade usual de pressão, tá, gente? Não precisa nem se preocupar com isso. Ah, tem que passar para o sistema internacional, Pascal? Não, relaxa, você vai ver que não. Quando a temperatura dos pneus era de 27 graus Celsius. Então, a gente já tem aqui duas informações. A pressão inicial, que é de 30 psi, a temperatura inicial, que é de 27 graus Celsius. Vai deixar em 27 graus Celsius? Claro que não. Já soma com 273 para passar para Kelvin, que vai dar 300. Esse número aqui é bem conhecido, inclusive. Durante a viagem, após parar em um posto de gasolina, o motorista percebeu que os pneus estavam aquecidos. Ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão dos pneus era de 32 psi. Então, a gente já está anotando aqui as variáveis finais. P, que eu vou chamar só de P mesmo, passou agora a ser 32 psi. Considerando a dilatação do pneu desprezível, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Dilatação do pneu desprezível. Ele está querendo dizer que não vai haver variação de volume. O ΔV, variação de volume, é igual a zero. E o ar dentro dos pneus como um gás ideal para a gente poder fazer as continhas, assinale a alternativa que melhor representa a temperatura mais próxima dos pneus. Então, ele quer saber a temperatura final. Tranquilo? O que a gente tem em mãos? A gente tem P0, V0, dividido por N0, T0, é igual às condições finais de pressão, volume, número de mols e temperatura. V dividido por N, T. Cuidado para não sair botando pivot povotó e esquecer do número de mols. Tudo bem que nessa questão ele não chegou a mencionar a variação do número de mols do gás contido no pneu. Então a gente pode supor que o N ele não é variável, ou melhor, ele é invariável, ele não muda, podendo cortar aqui um com o outro. Como ele também disse que a dilatação aqui é para ser desconsiderada, a gente risca aqui o volume. O volume ele é suposto constante, sobrando para a gente analisar a razão de pressão e temperatura. A pressão inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. Essa razão da pressão sobre a temperatura ela é uma constante. Então, vamos lá fazer as continhas, porque agora é só matemática. A gente vai ter 30 psi dividido pela temperatura inicial de 300. Isso é igual à pressão de 32 dividido pela temperatura que a gente quer calcular. É só fazer continha, gente. Vai simplificar o 30 por 300 e aí a gente vai encontrar que essa temperatura aqui, deixa eu passar para cima, essa temperatura final, fazendo todas as continhas, vai ser de 320 kelvins. No entanto, a gente não tem que achar em Kelvin, só olhar para as alternativas que está tudo em graus Celsius. Para isso, basta a gente subtrair de 273, certo? Subtraindo de 273, a resposta vai ser encontrada 47 graus Celsius. Gabarito, letra C. Então, você já percebeu que a cinemática vetorial acabou, agora a gente está priorizando aqui toda a parte de gases ideais. Bora para a questão 6, que também trata de gases ideais. EAR 2019. Um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado em seu interior 150 centímetros cúbicos de gás ideal a temperatura controlada de 22 graus Celsius e a pressão de 2 Pascal. Então, todas essas sublinhadas aqui em vermelho vão ser as condições iniciais do nosso problema. Considerando que o êmbolo do cilindro pode ser movido por uma força externa, de modo que o gás seja comprimido, ele então vai comprimir a 1/3 do seu volume inicial. Então, vocês já estão anotando as condições finais, sem, contudo, variar a temperatura. Então, a temperatura não vai mudar. Nessas condições, determine a pressão final em Pascal, ao qual o gás vai estar submetido. Mais uma questãozinha aí para a gente analisar
a equação de Clapeyron, analisar a lei geral dos gases ideais. O que a gente vai fazer aqui então? Vamos perceber primeiro que se a temperatura ela não varia, a gente pode simplesmente se utilizar do seguinte, ó, já que PV sobre NT é uma constante, CTE é constante, tá? E ele disse que a temperatura é uma constante, ela não varia, e também não mencionou nenhuma variação do número de mols e nem pediu para você relacionar alguma coisa com o número de mols, sobra para a gente PV. Se PV é constante, o que a gente pode dizer? Que a pressão inicial vezes a velocidade, volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Tranquilinho, meus amores, tranquilinho. Qual é a pressão inicial? A pressão inicial, ele disse aí pra gente, é de 2 Pascal, 2 Pascualeta, vezes o volume inicial, que é de 150. Isso tem que ser igual. Qual é a pressão final? Não sabemos, é o que queremos calcular. O volume final, ele disse que é 1/3 do volume inicial, ou seja, pega o volume inicial e divide por 3. Isso vai dar 50. Então, 2 vezes 150 é igual a P vezes 50. Dá para simplificar alguma coisa aí? Claro que dá. 150 com 50. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1. E a pressão final vai ser, então, 2 vezes 3, ou seja, 2 vezes 3 costuma dar 6. 6 o quê? Pascualeta, né? Porque é a unidade correspondida. Então, gabarito letra C. Claro que dava para você visualizar aqui uma resposta mais rápida, né? Porque se PV é uma constante, se o volume diminuir, que é o caso da questão, a pressão tem que aumentar proporcionalmente. Se o volume diminuiu a terça parte, caiu 3 vezes o seu valor inicial, a pressão tem que obrigatoriamente aumentar 3 vezes, tem que ficar multiplicada por 3. Se ela era antes 2, multiplica esse valor por 3, 2 vezes 3, 6, que é exatamente o valor que a gente encontrou aqui na última conta. Tranquilo? Sigamos adiante aqui para a questão de número 7. Ela diz o seguinte: um gás perfeito que tem um volume de 12 litros encontra-se no interior de um frasco sobre a pressão de 3 atm, com temperatura de 200 Kelvin. Então, tudo sublinhado em vermelho serão as condições iniciais de volume, pressão e temperatura. Inicialmente, o gás sofre uma transformação isotérmica. Então, aqui, primeira transformação isotérmica, ou seja, não varia a temperatura. De tal forma que a sua pressão passa a ser 9 atm. Então, vamos lá, condição outra, 9 atm. A seguir, o gás sofre uma transformação segundo a lei de Gay-Lussac. Então, aqui já são outras condições. Vou até trocar a cor aqui, outras condições. Transformação de Gay-Lussac, a gente já vai ver o que significa isso, atingindo uma temperatura de 500 Kelvin. Os volumes, após suas duas transformações, é o quê? Então, vamos anotar tudo isso que é muita informação. Inicialmente, a gente tem o seguinte: volume inicial, 12 litros. Aí, mais à frente, ele diz da pressão inicial, que vai ser de 3 atm. E, para finalizar, a temperatura inicial, que é de 200 Kelvin. Tranquilo. Aí ele vai sofrer uma transformação. Que transformação é essa? Ele diz que é isotérmica. Se é isotérmica, a temperatura tem que manter a mesma. Então, vou colocar aqui T, que vai ficar mantendo a sua temperatura em 200 Kelvin. Consequentemente, na verdade, obrigatoriamente, volume e pressão tem que mudar. Porque se uma dessas letrinhas aqui ficou constante, as outras têm que mudar. Claro, elas vão mudar e ele já diz que a pressão aqui passou a ser 9 atm. Então, gente, de cabeça, o que vai acontecer com o volume? Que já é uma das perguntas, tá? Qual é o volume aqui? Ele já perguntou isso pra gente. Mas veja que a pressão, ela aumentou 3 vezes. Ela triplicou. De 3 para 9 tem que multiplicar por 3. Então, o que aconteceu com o volume? Ele tem que diminuir. Mas quanto? Diminuir 3 vezes. Confere? Então, a gente pega 12 e divide por 4. 12 dividido por 4, vou colocar aqui, 12 dividido por 4 vai dar 3. Confere? Ops, perdão. Aqui é dividir por 3. 12 dividido por 3, né? Porque já que ele aumentou 3 vezes, tem que diminuir 3 vezes. E aí vai dar 4. É porque eu já estava colocando a resposta ali, 4 litros. Tranquilão? De buenas. Aí agora vem uma nova transformação, que eu vou botar aqui de vez para vocês fazerem a correspondência. Nessa nova transformação que ele fala que é a transformação de lei de Gay-Lussac,
Isso aqui nada mais é do que vou colocar aqui para vocês, variação de pressão ser igual a zero, uma transformação isobárica. Se a pressão vai ficar constante, a gente tem que falar aqui o seguinte, que essa pressão P', para diferenciar de P0 e de P, ela vai ser também de 9 atm, porque não pode mudar. Isso que significa uma lei de Gay-Lussac, pressão isobárica, tá bom? Pressão isobárica, ou melhor, transformação isobárica, a pressão não muda. Mas se uma letrinha ficou constante, as outras têm que mudar. E ele disse que a temperatura dessa transformação aqui fez com que ela fosse elevada até 500 Kelvin. Então, qual vai ser o volume aqui correspondido? Aí não tem jeito, aí tem que fazer uma continha mesmo, tá? Mas a gente tem PV sobre NT igual a uma constante. Já que ele disse que a pressão é constante, então isso aqui vai sumir, o N ele não falou nada, então a gente vai sobrar apenas, para relacionar ali as letrinhas, a razão de V sobre T. É claro que a gente vai relacionar V sobre T dessa segunda observação aqui, dessa segunda transformação. Isso vai ter que ser igual a um V', deixa eu colocar aqui um V', que é o que ele quer saber, dividido por T', mas o T' a gente já sabe, o V a gente já sabe, o T a gente já sabe também. Vamos substituir aqui os valores então, o V é 4, dividido por T, que é de 200, isso é igual a um V', que a gente quer saber, dividido por 500. Acabou, matemática, V' vai ser quanto ali então? 10 litros, 10 litros. Então as nossas respostas vão ser de 4 litros e 10 litros respectivamente. Gabarito, letra E. Show? Tranquilo? Vamos seguir, vamos seguir. 8. Abaixo temos o diagrama PV. Gente, ele só quer saber ali em ordem de 1, 2, 3, quais são essas transformações. Em 1, a gente percebe que o volume não varia. É só você tracejar uma retinha aqui vertical, né? Para você perceber que o volume não varia. Se o volume não varia nessa primeira transformação 1, ela é isovolumétrica. 1 é isovolumétrica, que também pode ser chamada de isométrica, só lembrando isso aqui, tá? Mas a questão foi até mais tranquila botando isovolumétrica, que também pode ser chamada de isocórica. Tomem cuidado com isso, que esse último nome aqui tem aparecido bastante aí nas provinhas, né, e tal. A segunda transformação, a gente já percebe, deixa eu mudar aqui a cor, inclusive, para ficar bonito, né? A segunda observação ali, a segunda transformação, a gente já percebe que a pressão é que não muda. Só a gente verificar com essa retinha tracejada ali. Se a pressão não muda, ela é isobárica. Ah, entendi, pressão não muda. E por último, a gente tem a terceira transformação ali, que é uma isotérmica. Mas como é que a gente sabe que é uma isotérmica? Porque não pode chutar, né? A gente não pode chutar. Como é que a gente sabe, então, que é uma isotérmica? Olhando para o gráfico. Olhando no gráfico, a transformação está em cima dessa curva que se chama isoterma, que não muda a sua temperatura, no caso ali 250 Kelvin. Então, qual o gabarito dessa questão? 1, isovolumétrica, 2, isobárica, 3, isotérmica, gabarito letra B de buela. Muito moleza, gente, molezinha, molezinha, molezinha. Vamos finalizar aqui a nossa primeira parte dos exercícios e a gente volta na segunda parte, no segundo vídeo, para completar. Tranquilo? Sigamos adiante então, já nos vemos, já já. Valeu, valeu, fui!